Fala pessoal, beleza? Sexta-feira, vamos para mais um fechamento de mercado, dia 4/11, índice dólar e sextou, né pessoal? Encerramos a semana aqui e vamos conversar sobre o estudo do dia, né? E vou aproveitar, pessoal, para bater um papo com vocês sobre isso aqui, tá? Sobre os gatilhos. Tem alguns pontos aqui que dá para a gente esclarecer e eu espero que vocês sigam, né, essa ideia, tá? E precisa ser, né, da maneira correta, né, à risca. Aqui, né, a gente ainda tem a ideia da wedge. O que faltou, né, para essa wedge ficar completa? Faltou que a gente não tivesse a máxima dessa barra aqui, ó, dentro dessa movimentação. Tá? O que a gente gostaria de ver? Um gap. Né? Por exemplo, essa barra, esse doji aqui, né? Mas, por exemplo, se ela não volta tanto, né? Sem deixando esse espaço aqui entre a possibilidade da wedge e, né, a barra. Então a ideia mais positiva para essa movimentação seria que o preço tivesse deixado um gap, por exemplo, com essa wedge. Essa movimentação ela ainda está contida, de certa forma, aqui também, né, dentro dessa lateralidade, certo? Se você olhar para toda essa movimentação, né, apesar dela ser um canal de alta, ela tinha boas características de lateralidade. Canais de alta também podem ser bandeiras de baixa, né? Também sabemos disso. Mas ainda não rompeu, né, pessoal? Falta um gap aqui para essa movimentação. Beleza? Então, hoje, um dojizão aqui, numa região de fundo, né, tentando uma fuga ali. Mas a barra volta ali, né, e acaba fechando ali as possibilidades de gap. Aqui nos 60 minutos, né, hoje é um pouco mais rápido, porque é mais uma conversa. No final de semana a gente faz o estudo, né, do que de projeção para a semana. Aqui tínhamos também a possibilidade de wedge, né? Eu acabei apagando algumas linhas aqui para não ficar tanta coisa, né? Tá? Aqui era a região de fundo, né, pessoal? Essa região aqui. Aqui é uma região mais complexa, né, de se vender. Se vender alto aqui, tranquilo, né? Com isso daqui tendo essa região aqui como alvo. Só para ilustrar aqui, ó, essas duas regiões de volume que vocês estão vendo, dessas linhas azuis, elas são essas marcações aqui, tá? É referente a essa região de volume aqui e essa outra, tá? Então, como o preço chegou aqui e eu não tenho muitos parâmetros de suporte, né, eu acabo colocando essas linhas aqui para ter um pouco mais de auxílio, tá, nas minhas movimentações. Aqui nos 60 minutos, né, o preço atingiu de novo o fundo dessa região, tá? Continua, né, mais fácil descer do que de subir, né, as médias estão alinhadas, direcionais. Quando o mercado está desse jeito, normalmente a gente tem, né, mais facilidade em movimento vendedor. Né? E aí hoje o preço abriu, né, aqui, tá? Abre aqui, ele volta, sobe, né, fecha o gap, depois ele volta para a movimentação de baixa. Né? Hoje teve o payroll, né, mas não alterou muito, né, aquilo que a gente pensou ali um pouco para o dia de hoje. Né, tá? Depois ficou uma movimentação mais lateral, né, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas quase, né, pessoal, de movimentação de lateralidade. E aí eu vou explicar um pouco para vocês aqui também a ideia, né, dessas operações, né, em lateralidade. E assim, um ponto que você pode, né, utilizar favorável a você, né, nas operações, por exemplo, quando você reconhecer, né, rápido uma lateralidade. Então aqui estava mais fácil descer do que subir, né, as médias estavam alinhadas, abertas, direcionais. Nesse contexto aqui, as médias atuam como resistência ao preço, né, assim como a MM20 aqui, né, a gente comentou no vídeo anterior, que aqui é um M2S. O próximo teste na MM20 também pode ser um M2S. Quando que isso aqui pode voltar a subir? Quando a gente tiver um gap de média, né, quando tiver uma quebra de uma linha de tendência, tá? Por enquanto, não temos nada disso. Vamos aqui ao M5. Né? Dia de hoje, né, pessoal? Aqui a gente vê esse grande gap, né? O fechamento dessa barra foi aqui, a abertura dessa barra foi aqui, tá? 52 pontos de gap. A abertura de hoje ela foi num bom Fab 4. Por que um bom Fab 4, né? Porque aqui a média móvel de 200 está passando próxima da média móvel de 20. Então as médias elas estavam em um estado comprimido. Quando elas estão em um estado comprimido,
é um pouco mais interessante do que, por exemplo, se a 200 estivesse passando lá em cima, sabe, bem longe da MM20. Então, se a 200 estivesse passando lá em cima, muito longe, né, não seria um contexto tão bom para venda quanto se ela estivesse aqui um pouco mais próxima. Se ela estivesse passando aqui ao meio, né, pronto, né, ela está servindo literalmente, né, como uma barreira, né, aqui para o preço ter continuidade na alta. Tá? Aqui, né, você viu o gap de baixa, deu a possibilidade de um retorno às médias, a primeira barra foi bem positiva, né? Estava bem afastado das médias, então mesmo para descer um pouco mais, né, tinha a possibilidade de testar pelo menos, né, esses fundos anteriores aqui. Né? Foi uma das ideias de um trade que eu fiz. Aqui, né, quando o preço volta e passa dessas regiões de fundo, né, que eram regiões de resistência da lateralidade anterior, né, do dia anterior, ficou o preço se movendo, né, dentro desse range aqui, ó, também de lateralidade, então isso aqui acaba sendo uma região, né, de resistência, né, também. Além disso, tínhamos aqui a nossa região, né, de resistência por volume, tá, que foi testada ali também. Tá? A gente acaba prolongando ela aqui para o dia seguinte, próximo de onde o preço está atuando, né? E aqui ainda assim tinha as médias, né? Tinha a média móvel de 9, a média móvel de 20, a média móvel de 50. Além disso, a média móvel de 200 ali acima. Então o preço encontra resistência nessa região, depois você tem aqui um bom gatilho de venda. Se você entrou nesse primeiro gatilho de venda, você teve a possibilidade de pegar cerca de 60 pontos. Né? Aqui era um Fab 4 de venda, né, pessoal? Então convém um pouco mais você vender. Tudo bem, você comprar, abriu em cima de uma região de volume, né? Teve uma boa barra de alta, né? Até fez um pullbackzinho aqui na VWAP, depois voltou a subir, né? Pagou alguns bons pontos, mas a melhor movimentação mesmo foi essa, né, pessoal? Cerca de 60 pontos, tá? Fez um retorno às médias e deslanchou, né? É uma movimentação realmente dentro da estrutura de Fab 4 e foi uma movimentação realmente excelente. Aí começa a lateralidade. Né? Aqui que é o que eu queria bater um papo com vocês. Quando que eu percebo, né, pessoal, que começou a lateralidade? Quando a gente começa a ver sobreposição de barras de maneira mais constante. Né? Aqui você está vendo que o preço está renovando mínima. Né? Ele vem renovando mínima, né? E não está renovando máxima. Então ele está se deslocando. Mesmo sem ter gaps, né, abertos, essa movimentação não teve, né, gaps abertos, ele estava, né, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos a cada barra. Quando que isso para? Isso para aqui. Né? Aqui eu tenho uma barra interna, né? Depois dessa barra interna eu renovo o mínimo, mas já renovo máxima. Aqui agora eu passei a renovar máxima. Foi o primeiro momento, depois de toda essa movimentação aqui, que teve uma renovação de máxima. Aí ele já não renova a mínima, e aqui mudou as coisas. Né? Aqui você consegue observar que começou a ter sobreposição de barras de maneira mais constante. E aí eu tenho o primeiro topo dessa movimentação. Tá? Então aqui eu tenho a minha possibilidade de uma região para pensar em vender. Certo? Por que pensar em vender, pessoal? Por que eu não vou pensar em comprar? Porque olha a pressão anterior. Né? Olha isso. Tudo isso daqui, né, é como se você estivesse tentando comprar contra uma movimentação, ó, de 92 pontos. Tá? Que é como se isso daqui fosse uma barra. Né? Você vê, tenta visualizar isso aqui como uma grande barra. Você tem uma grande barra de baixa. Essa grande barra de baixa, né, você não conseguiu chegar nem no terço, né, inferior dela. Tá? O primeiro ponto de parada foi aqui. Ele volta e faz o quê? Um fundo duplo. Beleza. Comprar baixo, né, depois de uma movimentação violenta dessa, talvez não seja a melhor escolha. É mais fácil você estar vendendo. Por quê? Porque se você compra, você não tem nada que te dê amparo. Né? Como assim amparo, Luciano? Por exemplo, se você vende aqui, ó, por exemplo, se você vende por esse gatilho, né, você vendeu e aí você tem o teu stop posicionado acima da MM9, que é uma resistência ao preço. Ela vem servindo como resistência ao preço, ela parou, né? O preço parou na MM9 e voltou a cair. Aí ele volta, chega nessa região aqui, que foi a região de pausa dessa movimentação, então aqui você tinha que estar, por exemplo, pensando em vender. Tá? Aí você pode estar buscando venda por time frame menor, né?
aqui você tem que estar pensando em vender, né? Vender alto, né? E sair da região aqui ou ao meio dela, ou sair de novo aqui na região de fundo duplo. Mas comprar, pessoal, você não tem nada aqui, né? Se a próxima barra vem e faz uma mínima mais baixa, isso aqui mantém a estrutura de baixa e você não tem nada aqui que proteja o teu stop. Pelo menos aqui, se você vende, teu stop, meu stop está acima da 20. Beleza, teu stop está bem posicionado. Né? A 20 é o quê? É uma resistência nesse contexto, quando as médias estão abertas, né? Apontadas para baixo, com preço de um lado só das médias. Tá? E aí o preço volta para essa região aqui de novo. Ó. Tá? Aqui você tem que estar pensando em vender. Certo? Essa daqui andou? Quase nada. Né? Chegou aqui de novo, próximo dessa região. Aqui você tem que estar pensando em vender. Por quê? Porque aqui, pessoal, é uma estrutura de aqui. Né? Aqui nos dois primeiros. Né? O AL chama isso daqui de topo duplo mais baixo. Tá? Aqui, topo duplo. Aqui, topo duplo mais baixo. Tudo a favor da estrutura, da pressão maior. Né? Pensando em continuidade. Por quê? Porque é mais fácil o mercado continuar fazendo aquilo que ele já veio fazendo. Né? Continuar dando movimentações de baixa. E eu não posso ficar pensando em comprar aqui, querendo ser o primeiro, né, a comprar, principalmente se eu não tiver uma boa estrutura antes. Né. Ficou essa máxima aqui, ó, que não foi renovada em momento algum. Cara, essa máxima que precisa ser renovada. Se isso daqui vai se tornar uma movimentação de alta, ó, aqui falhou, aqui falhou, aqui falhou, aqui falhou, essa máxima não foi renovada em momento algum. É a primeira tentativa dos comprados, né, junto com realização de lucro, né, de quem conseguiu pegar muitos pontos aqui, você acaba saindo da operação aqui. Ou quando você vê uma barra interna junto com uma reversão de duas barras ali no fundo, você sai da tua movimentação. E a saída dos vendidos é uma compra que gera também movimentos de pullback. Né? E aí, essa máxima não foi renovada, tá, em momento algum. Só lá no finalzinho do dia aqui, ó. Aqui a coisa mudou. Né? Aqui a coisa mudou. Por quê? Porque teve renovação dessa estrutura, mas foram 6 horas, né, pessoal, de movimentação lateral. E se você se pega numa lateralidade desse tipo, opte por vender, tá? Opte por realizar vendas, sair próximo a fundo duplo, né? Por quê? Porque se você comprar teu stop, ele não tem, né, muita salvaguarda ali, tá? Ele tá ali, e se a estrutura realmente voltar, pronto, teu stop pega, né? Comprei, tá aqui, colocou o stop aqui, a estrutura voltou, pega, né? Não tem nada, pelo menos quando você vende a favor dessa pressão, teu stop fica protegido pelas médias. Se você vendeu aqui nesse primeiro gatilho, mesmo que você ficasse a tarde toda nessa movimentação, com stop aqui, ou se você fez parcial, teu stop não pegaria. Pegaria aqui, né, lá no finalzinho da tarde aqui, né? Só aqui nessa movimentação aqui. Mas fora isso não, tá? Aqui só que as coisas realmente mudaram. Né? Beleza? Então aqui você teve até 3 puxadas, né? Você até consegue identificar, né? 1, 2, 3, tá? E aí, né, formou uma movimentação lateral, né? Podia ter sido uma TBTL, mas acabou virando um grande endless pullback, né? Isso daqui, tá? Gatilho de compra aqui, né? Gatilho de compra aqui. Só que o ideal, né, para você pensar em compra depois de toda uma movimentação de uma tarde dessa, né, você faça isso aqui, né, pessoal? Rompeu, ó, fez pullback, já está acima da tua lateralidade, servindo inclusive como suporte, né, toda essa região aqui, né, que é uma região de congestão do preço. Ficou o gatilho de compra aqui, ó, stopzinho mais em conta, e aí sim, né, tá? Mirando um alvo ali próximo da MM200, né? Ainda assim pagou 19 pontos, né? Não é horário mais que você está operando, tá? Beleza, pessoal? Então, para o dólar, isso, né? Vamos bater um papo aqui para o índice. Vamos aqui para o gráfico diário. O índice abriu num gapzão de alta, né? Aquela postagem que eu fiz no Instagram era que caso ele abrisse, né, num gap de alta, ele abriria num Fab 4. O Fab 4 é mais positivo para a gente pensar em compras, né? Aí ele fez um bom pullback, né? Pagou alguns bons pontos na compra, né? Mas esse fechamento foi negativo. E esse fechamento, pessoal? Né? Ele é um fechamento negativo, né? A barra tentou subir, voltou e desceu. Só que ela renova máximas, né? A gente não pode se esquecer disso. Ela renova algumas máximas, não renova mínimas,
Tá? Então essa próxima movimentação ainda pode ser um pouco mais altista do que baixista, pela região, né, pessoal? Tá? Pela região desse fechamento. Por quê? Porque ela não está nem contida, né, na barra anterior, né? Ela está acima. Então a gente ainda pode ter mais uma barra de alta aqui. Tá? Isso aqui fica para a gente bater um papo para o vídeo do fechamento do final de semana, tá bom? Aqui no M60 ficou esse gapzinho aqui aberto, né? É um pequeno gap, tá? Ficou esse pequeno gap aberto e esse pequeno gap aberto, né? Ficou a expectativa de que o preço pudesse vir fechá-lo, né? Só que agora ele renovou mínima, né? Aí isso dificulta um pouco, né, a nossa ideia do fechamento. Outro ponto, né, pessoal? Aqui no M60, né, se você está olhando, se você ligou esses dois topos aqui, como isso aqui que eu fiz, né, você tem o preço trabalhando ainda sem rompimento. Por quê? Porque também não tem gap. Tá? Não tem gap de espaço dentro dessa movimentação. Se você ligou esse topo com esse topo aqui, ó, você encontrou essa região de máxima. Tá? Então, o Al, quando ele vai falar sobre canais, né, e possibilidades de wedges, ele cita muitas possibilidades. Né? Ele acaba fazendo de várias formas ali. Por quê? Porque ele cita, né, que computadores vão fazer de diferentes maneiras, né, pessoas também. Tá? Mas é sempre algo próximo. Né? Às vezes ele só traça, por exemplo, para pegar nessa região aqui, ele faria algo assim. Né? Aqui seria uma overshoot, aqui, né, passaria essa barra, né, a extremidade dessa barra passaria, depois ela voltaria, né? Porque ele vê isso daqui como puxadas, né? Ele fala que padrões raramente serão perfeitos, né? Tá? Então você vê como puxadas. E aí agora o preço chega a essa região, né? Mas aqui não tem gap. Você não vê um gap aberto nessa região, tá? Isso aqui é de grande valia, né? Você saber que não tem gap nessa movimentação, tá? Aqui o que o preço está fazendo? Ele está fazendo um pullback na MM20. Então se ele faz uma boa barra de reversão aqui, ainda assim essa movimentação pode ter continuidade alta, tá? Tá aqui em uma possibilidade de Fab 4 ainda, né? As médias ainda estão tanto quanto abertas, né? Basta algum tipo de movimentação de alta. Ponto negativo, renovou mínimo. Renovou mínimo, volta a subir, a gente fica um pouco mais pé atrás, né? A não sei que seja a ideia do triângulo expandido, que se concretizou, né, aqui quase no final da tarde, né, pessoal? Faltou ali alguns pontos, né? Vamos dar uma olhada nos 5 minutos ali, como é que ficou isso daqui. Que é aquela ideia daquele triângulo expandido da manhã, né? Por quê? Porque ele renovou mínima e logo depois ele foi lá e renovou máxima, né? Aí abre aquelas possibilidades pra gente, aí não fica algo muito fácil. Por quê? Porque se o preço escolhe um lado, ele vem renovando mínima, né? E falhando na movimentação oposta, que seria renovar a máxima, né? E aí a gente fica, né, numa estrutura de baixa. É muito mais tranquilo de se trabalhar desse jeito. Agora, quando ele faz o triângulo expandido, ele pode ficar lateralizando no meio, como ele ficou, né? Ou ele pode vir aqui testar essa região, depois vir testar essa região aqui embaixo, né? Aí realmente é uma movimentação um pouco mais complexa, né? Ela dá um pouco mais de trabalho o seu entendimento, né? E aí, aqui, né, ficou também, né, uma grande lateralidade, né? Depois desse doji aqui, você está vendo uma sequência, né, de barras internas e contidas dentro dessa movimentação aqui do começo do dia, tá? E aí a gente vem aqui para os 5 minutos, que é para a gente bater um papo sobre a movimentação do dia, tá? Temos uma movimentação legal aqui. Inclusive, dá até para a gente ter aqui uma conversa já sobre uma possibilidade de abertura, né, para a segunda, tá? Vamos lá. Dia de hoje, né, pessoal? Como você vê, né, essa movimentação aqui? Como eu vejo, né? Eu vejo assim, ó, isso aqui. Eu vejo que o fechamento do dia anterior foi bem aqui, certo? Dentro dessa movimentação de lateralidade. Isso aqui é uma consolidação, tá? E esse fechamento foi bem aqui, beleza. Então o preço fechou aqui, só que no dia seguinte, pessoal, ele abriu bem aqui, ó. Tá?
Então você tem essa barra aqui, uma barra maciça de alta. Por quê? Porque os compradores levaram o preço dessa movimentação desde a abertura para cá. Esse gatilho aqui foi se estendendo por conta disso. Beleza. Está tendo uma movimentação de alta, ainda está afastado das médias. Aí o preço encontra uma região de ponto de parada e faz um pullback. Esse pullback ele é curto e raso. Como assim curto e raso? Ele não chega a testar a média móvel de 20. Né? Quando ele chega a testar a média móvel de 20, ele pode me dar a possibilidade de um setup, né? Que é um M2B, um setup de compra. Mas ele não fez isso, ele só testou a média móvel de 9. Quando ele testa só a média móvel de 9 e volta a subir, é porque o mercado está muito forte. Ele está muito altista, né? Muito comprador. Tá? E aí, você podia também pegar a estrutura dessa barra, e inclusive a estrutura dessa primeira movimentação de alta, para você pensar em pontos de parada do preço. Né? Região, por exemplo, de 50% de toda essa movimentação aqui, do fechamento, a máxima dessa movimentação. Tá? E aí você chegaria à conclusão, né, que você não chegou aqui nem nos 50% dessa movimentação, certo? Você ia perceber que essa movimentação aqui é muito mais altista do que baixista, né? Ficaria mais claro e evidente se você faz isso, ou se você pelo menos visualiza isso dessa forma. E aí, aqui você teve, né, um primeiro gatilho de compra, né, saindo das barras, inclusive aqui com uma H1, que é uma H1 interessante, porque por conta disso tudo que a gente acabou de falar, né, foi uma correção curta e rasa, não chegou à média móvel de 20 e voltou a subir. Beleza, uma boa entrada, uma H1. Então se você comprou aqui, né, você tinha esse stop e pagou, né, quase que 2 vezes aqui o teu risco, certo? Depois deu outra entrada aqui, né? Teve mais oportunidades. Aqui falando sobre essa movimentação, um ponto interessante de você observar, né, são movimentos projetados, que foi o que a gente conversou lá no grupo do Telegram. Né? O primeiro alvo dessa movimentação era aqui e o segundo alvo dessa movimentação era aqui. O segundo alvo, pessoal, na maioria das vezes, quando está esticado das médias assim, realize lucro. Tá? Tenha essa percepção, mantenha esse olhar, né, sobre afastamento das médias. Cara, deu o segundo alvo, realiza lucro se tiver dessa forma aqui. Por quê? Porque está muito afastado das médias. Vai ter um pullback. Se você não quer devolver ou não quer ficar esperando para devolver o pullback, você vai ter que criar essas percepções. E aí essa daqui eu falei, né? Realiza lucro. Né? Ponto de realização de lucro. Beleza. Realizou lucro. Podia ser só um pullback de novo a MM9 e voltar a subir, mas não tivemos mais gatilhos de compra. Ao contrário disso, né, passamos a ter esse gatilho de venda. Aqui eu quero conversar com vocês, que é aquela ideia de conversar sobre gatilhos. Não hesitem no primeiro gatilho. Tá? Peguem o primeiro gatilho. Tá, mas vai pagar alguns pontos. Tá? Só seja, por exemplo, pega a dimensão dessa barra, joga ela para baixo, né, usa ela como alvo. Só não exagera, né, na possibilidade daquilo que você está querendo. E proteja a operação, né? Tá? Porque às vezes o stop ali para você é meio desagradável. Né? Usar um stop aqui de cerca de 700 pontos. Né? Mas ainda assim a movimentação pagou 1000, né, pessoal? Essa movimentação aqui foi uma movimentação até o fundo duplo ali, ó, pagou 1000 pontos. Tá? Até essa região de fundo duplo. Foi bem rápida, né? Até. Tinha dado segundo alvo. O que é o segundo alvo? Né? O segundo alvo nada mais é do que toda essa movimentação aqui, ó, projetada para cima. Então ela é o espelhamento dessa movimentação. Né? É exatamente essa dimensão aqui, né, projetada para cima. Então quando você tem um movimento espelho, né, projetado para cima, muitas vezes, inclusive é essa projeção que usa, né, muitas vezes você vê o preço apresentar algum tipo, né, de realização de lucro. É interessante você realizar lucro com outras pessoas aqui. Tá? Então aqui, gatilho de venda, e você teria pego, né, se você apenas espera, né, por exemplo, que isso aqui foi só 5 minutos, você teria pego cerca de 1000 pontos. Tá? No primeiro gatilho, não hesita no primeiro gatilho. Ah, vou entrar aqui no segundo gatilho. Pô, você está entrando no fundo duplo. Você está entrando numa estrutura de compra. Aí complicado. Aqui você tem espaço, aqui você não tem. E aqui já chegou aonde você devia estar realizando lucro. Além disso, era o que? Um teste da média móvel de 50. Contra um bom alinhamento das médias. O que era mais provável? Ou que lateralizasse para voltar a cair, ou que fizesse um pullback para voltar a cair. Tá? O esperado era isso. Por quê? Porque fez nova mínima. Fez nova mínima, pessoal, eu começo a pensar muito mais em vendas do que em compra.
tá? Até fiz essa venda aqui, né? Essa daqui foi a que eu tomei o break-even, né? Depois ela volta demais, né? Acabei tomando ali o break-even nessa. E a estrutura mudou, né? A princípio, ó, fez uma boa movimentação, volta, deixa um topo mais baixo, né? Falei, opa, topo mais baixo, pode vir o quê? Fazer renovar mínima, né? Que era essa a ideia. A barra não desenvolveu, né? A próxima barra veio e, né, me tirou. Tranquilo. Aqui, pessoal, quando ela faz nova máxima, aí as coisas mudam, né? Aí a estrutura fica muito mais evidente agora para alta. Por quê? Porque agora ele não renovou mínima, tá? E acabou de renovar a máxima. E aí ele desenvolveu uma boa movimentação de alta. O que é isso daqui, pessoal? Topo duplo, região de realização de lucro. Por quê? Porque aqui, quando o preço atingiu essa região pela primeira vez, olha a movimentação contrária que teve. Então teve pressão contrária. Não é uma tendência, né, que está subindo bonitinha, que quase não tem correção. Não, ela tem uma big de uma correção, né? Teve uma big de uma movimentação contrária, tá? Então aqui você realiza lucro, sem pensar, né? Porque pode acontecer a mesma coisa de novo. Você não vai querer, né, tá comprado para devolver todo o seu lucro. E aí você teve outro primeiro gatilho de venda. De novo, chama atenção para vocês. Peguem o primeiro gatilho de venda dos 5 minutos. Fez contexto. Movimento projetado, deu segundo alvo. É contexto. Tinha o edge também lá do M60, né? Você chegaria nessa conclusão aqui. Tá aqui o gatilho. Tem gatilho. O que é isso daqui, pessoal? Um topo duplo. É contexto, tá? Formou contexto. É um topo duplo. O topo duplo é uma figura de venda. Olha a movimentação anterior de baixa que teve, né? Se você vende aqui, meu stop é meio caro, né? Onde que é o stop ideal, pessoal? Para mim, o stop ideal dessa movimentação é aqui, ó. Tá? Por que aqui, Luciano? Vendi aqui, está aqui meu gatilho, né? Por que aqui? Porque eu tenho um topo mais baixo. Mesmo que o preço volte, né, eu espero que ele mantenha a estrutura de baixa, né? Que ele fale antes aqui que ele volte a descer, né? Nem sempre a movimentação vai vir direto para você, pessoal. Vocês têm que acostumar com isso e segurar a operação, manter o stop no local correto, né, e deixar o preço fazer a movimentação. Você já tinha tido um topo duplo, você já tinha visto um topo mais baixo, você já tinha visto uma quebra de estrutura, né? Tá aqui ó, a movimentação, já falhou a estrutura de baixa, já virou uma estrutura de baixa, já falhou a estrutura de alta aqui, quando falhou o topo, quando renovou mínima, né? E aí você vem, né, com a movimentação. E aí essa movimentação aqui, mesmo que você usasse esse stop aqui, ó, de 470 pontos, né, aqui ó, de maneira bem rápida pagou 570. Se você esperou um pouco mais, né, pagou 2 vezes. Se você ficou na operação, né, pagou quase 4 vezes o teu stop. Beleza? Então, em alguns momentos você vai ter que começar a fazer isso. Fazer a entrada, deixar o trade desenvolver até você, colocar no break-even, né, ali para ver se você consegue pegar movimentações maiores, esticar um pouco seu stop. Opa, peraí, Luciano, tem uma wedge ali. Beleza, uma wedge é bacana, você está saindo. Por quê? Porque wedge são alvos, né, pessoal, de operações. Aqui teve uma wedge bem clara, ó, tá? Quando você liga esse fundo a esse fundo, né? E aí aqui também, né? Dentro dessa movimentação, apesar de lateral, você pode ver que ela não renova a máxima. Observando detalhes, ó, e ela vem renovando mínimas, mínimas mais baixas, máximas mais baixas, né? E aqui até que deu uma vendinha legal, rápida, né? Só para pegar o lucro aqui no fundo da wedge, que é onde os compradores poderiam estar entrando novamente. Para essa wedge ter sucesso, precisaria romper um pivô, né, para ela poder desenvolver. Por fim, acabou fazendo uma movimentação interessante, né, que era isso aqui que era o que eu queria falar para vocês. Essa eu vou adiantar aqui, depois a gente comenta de novo no vídeo do final de semana. Esse fechamento aqui, pessoal, foi uma dupla wedge. Tá? Quando eu vejo esse tipo de fechamento, se tiver gap de alta, acaba sendo uma boa possibilidade de compra. Tá? Gapzinho de alta aqui, pode ter pullback, mas ainda assim eu fico pensando muito mais em compra. Por quê? Porque é a resposta a essa movimentação, né? A essa estrutura formada. Né? 1, 2, né? 3 puxadas. 1, 2, 3 puxadas. Beleza? O que a gente espera depois de 3 puxadas? Se romper pivô, né? 2 pernas de alta. Beleza? Então, valeu pessoal, bom final de semana, bom estudo aí para vocês. E até mais. Abraço. Se gostou, curta, compartilha, né? Se inscreva no canal, que assim você dá uma força pra gente. Valeu!